Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. Meus amigos, hoje é terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023. Eu venho nessa manhã trazer um primeiro fluxo de notícias, atualizações, comunicados e informações mais recentes que eu posso obter no intermédio de todas essas colocações que nos levam ao evento do RVGCR. Agradeço imensamente a essa grande comunidade existente em meu canal, todos desde o início e todos os novos que me conhecem diariamente. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Meus amigos, em toda essa minha caminhada e no intermédio da disposição dessas informações, também pude fazer contatos, conhecer instituições, fundações e fiz uma parceria estratégica com a Fundação Coopera Frater. Se vocês quiserem conhecer, nosso site está na descrição dos vídeos. Se quiserem nos ajudar, nosso Pix também está lá. E nós agimos nos meios humanitários com os programas Ecolux Pax, que são programas sociais, ecológicos, ecumênicos, holísticos, espirituais, em ajuda às pessoas, né? E certamente, irmãos, nessa grande etapa, ainda como não somos ainda financiados diante de nenhuma colocação desses fundos, né, que não foram autorizados ainda, necessitamos de ajuda e colaboração. Quem puder colaborar, nós agradecemos muito, não só nós, como essas vidas impactadas com esses recursos também. Meus amigos, eu estou muito esperançoso, otimista, continuo crendo na vitória como a possibilidade mais certa nesse momento e sigo confiante. Né? Muitas pessoas nesse intermédio, né, estão tendo opiniões bastante frustrantes, né? E eu ainda confronto alguns provedores, pergunto a essas pessoas, mas será que isso é real? Não, é de confiança às vezes, e são muitas informações propagadas, meus amigos. A visão e a crença acaba sendo algo particular de cada um de nós. A minha humilde visão eu venho expor todos os dias a todos que me ouvem, a todos que esperam algo desse evento, assim como eu. E eu fico muito feliz de notavelmente estar crescendo muito com essa comunidade. Agradeço a todo este mês de fevereiro, ao mês de janeiro e ao mês de março que damos a entrada a partir de amanhã, quarta-feira. Eu louvo a vida dos irmãos que estão em peso nesse canal também, aguardando essas bênçãos para fazer algo não só para si, para sua família, para sua comunidade, mas também atingir a outras pessoas com esses possíveis recursos em infraestrutura. Vamos ver, meus amigos, as informações estão boas, logicamente estão boas. A disposição desses fundos está cada vez mais alcançando o nível inferior, que é o nível 4B. Ainda não vimos nenhum, sinceramente, amigos, eu sei que é frustrante, mas ainda não vimos nenhum tipo de nomeação de nível 4B, resgatando bônusinho ou qualquer outro tipo de título, mas eu ouço que muitos desses fundos que já estão sendo alocados no sistema financeiro de forma digital, fazendo essas conversões, obtendo essas autorizações de conta, visibilidade, são inúmeros processos de autenticação que esses detentores têm que fazer, procedimentos com pessoas dentro dos centros bancários já sendo relatada por esses canais de mídias americanos que eu acompanho e sempre estou aqui comunicando a essa comunidade que acompanha, estão relatando que essas pessoas dentro desses redemption centers, os centros de redenção, dentro de outros centros financeiros,
relacionados a outros bancos, o Wells Fargo, Chase Bank, Citibank, o Banco da América, nos Estados Unidos, né, e também na Europa, em Zurique, na Ásia. A partir da Ásia temos uma única rede, que é o Hong Kong and Shanghai Bank Corporation, que é o HSBC, lidando com todas essas transações lá. E eu estou muito otimista, recebo informações que eles estão vendo, essas pessoas dentro desses centros estão vendo todos esses fundos sendo alocados. E certamente, irmãos, isso vai ocasionar uma dispersão cada vez maior nessa linha de financiamento por o nível 4B. Todo esse esforço significativo do sistema financeiro está criando cada vez mais liquidez possível para o nível 4B, em que sua essência o resgate desses bônus ou títulos relacionado a projetos humanitários tem uma significância extrema e um posicionamento extremo, né, dentro desse nível 4B, meus amigos, pois são notas de valores de faces incomensuráveis. E tudo isso é um processo que o sistema está passando e cada vez mais está se adequando e se modernizando para fornecer esses fundos a essas pessoas também de nível inferior que vão trabalhar com os programas humanitários e precisam de fundos e fundos, né, irmãos, praticamente limitados para trabalhar em algumas áreas do tipo a África, a Ásia, a Oceania, o Oriente Médio, levar estrutura para aquelas nações, levar tecnologia, não só a nível do Brasil, também aqui no Brasil, hoje em dia, como esse está disposto aqui, mas não só aqui, né? Está disposto em todo lugar do mundo, mas concentrado, né, em algumas regiões, principalmente nos Estados Unidos nesse momento. Acredito que o Brasil está se inclinando a essas informações agora, e aqui no meu canal já tem uma comunidade gigantesca de irmãos que cada vez mais estão buscando essas notícias como referência. Se você gosta dessa nossa ideia proposta aqui nesse canal, meus irmãos, não deixem de se inscrever, deixar o like, é muito importante. O seu comentário é muito bem-vindo. Que Deus abençoe sempre cada comentário que é colocado aqui. Eu peço a Deus que esteja com cada pessoa, cada família nesse momento, né? A partir desta terça-feira. E se você desejar obter sempre as minhas notificações, só deixa o sininho ativado. E, meus amigos, nesse ambiente, eu gostaria de trazer a princípio, uma atualização para nós. Sabemos que as linhas dos bancos centrais que estão trabalhando no método fiduciário estão fechando. Os antigos sistemas financeiros estão indo à falência. Congresso, Casa Branca, IRS, Federal Reserve estão sendo fechados. A Corporação dos Estados Unidos da América está falida. Moeda lastreada em ouro, ativos digitais, QFS, está chegando. No momento, alguns responsáveis que estão em contato conosco, perdão, amigos, através do novo sistema financeiro quântico, já está dizendo que todas as transações operacionais foram concluídas com êxito, com muitos grupos na distribuição de pagamento do Tier 4A. Novos fundos estão sendo carregados para todas as contas dos Paymasters, que estão começando. Os contratos estão sendo financiados, revistos antes e após financiados. A conclusão dessa liberação de recursos está prevista para esta semana. O dinheiro começará a se mover. Acreditamos que, e fazendo um adendo, amigos, informações recolhidas a partir de ontem à noite que eu estou trazendo aqui hoje nessa manhã, certo? Acreditamos que
O dinheiro começou a se mover na segunda-feira, 27 de fevereiro, e continua a movimentação para muitos outros grupos hoje também, a partir dessa manhã, 28 de fevereiro. Espera-se que este evento relacionado à Suprema Corte aconteça quarta-feira, 1º de março, que dará início a um blackout, possivelmente de 3 dias, e possivelmente o evento Cisne Negro. Contatos nos bancos que estarão nas salas de agendamento de consultas, atendendo às ligações realizadas pelos detentores de títulos, dizem que estão num ritmo acelerado e sua equipe deve estar totalmente ocupada toda esta semana. Com base também nas notícias que vêm do Iraque, espero que todas essas nossas trocas comecem nessa semana. Informações do Mark dizem que essa semana é extremamente boa e o pessoal dos bônus está ouvindo que seu financiamento pode ocorrer entre segunda e terça-feira desta semana. Acreditamos que grandes quantias de dinheiro foram movimentadas. Estas novas tarifas podem chegar a qualquer hora. As circunstâncias melhorarão imensamente. Nosso tempo está próximo, mais próximo do que qualquer um pode imaginar. Apertem os cintos. Essas taxas estão mostrando que os bancos centrais até o nível corporativo já estão lidando com todas as trocas, inclusive as centrais bancárias já estão autorizadas a isso. Há um modo de contagem regressiva em andamento. Ninguém sabe sobre essa data de lançamento, mas parece estar muito próximo. Muitas fontes estão dizendo que tudo será diferente a partir deste mês de março. Administrações envolvendo os bancos globais dizem que eles desaparecerão literalmente. Isso faz parte do plano. Deixar, primeiramente, os americanos sem um centavo para que eles possam nos controlar. Acreditamos que tudo isso vai mudar. Temos muito a dizer, estamos abertos e esperamos muitas mudanças assim como vocês. Temos notícias e continuamos monitorando todas as nuances e todas as questões arbitrárias que estão nos bastidores. Estamos sempre esperançosos de que essa próxima semana trará à tona uma mudança de planos, uma mudança de local. Algo que só podemos esperar que forneça aos leitores a sintonia certa para equilibrar uma longa espera por fundos. Continuamos monitorando as situações, esperamos este momento em que muitos muros cairão. A capacidade de saber a verdade está mais adiante, antes da resolução. Apenas seja paciente por mais essa semana ou duas. Permita que isso se desenrole como certamente acontecerá para todos nós. Os ecos nos corredores são mais suaves e o resultado ainda mais garantido, mesmo que você pense que está muito longe do campo certo para ser considerado, não estamos. Todos vocês precisam ser pacientes um pouco mais e segurar a respiração e a profundidade deste enredo. Muitos não o conhecem, mas foi totalmente destinado a alimentar todas as massas. Isso pode acontecer a qualquer momento. Esperamos que não demore muito. A fé de todos nós está sendo testada. Aguentem firme.
a situação pode mudar rapidamente. Informem a todos os leitores e ouvintes para ficarem alertas e prontos para receber. Na frente financeira, as mudanças estão todas em lugar, prontas para serem implementadas. Alguns anos atrás, vi um contrato de uma transação financeira denominada em United States Note. O público ainda está usando o United States Dollar, mas o United States Note já está lá sendo usado. Como mencionado anteriormente em outras mensagens, o Deutsche Bank está indo pesado para o método blockchain de liquidações de moeda, e agora estão usando abertamente United States Note em suas negociações. Deutsche Telekom International Finance BV lança oferta em dinheiro para 2 séries de suas notas de dólar americano. A diferença entre uma nota dos Estados Unidos e uma nota do Federal Reserve é que uma nota dos Estados Unidos representava uma letra de crédito e, como foi emitida pelo próprio governo e não envolve empréstimos, foi inserida pelo Tesouro diretamente em circulação sem juros. Este é o significado de mudar para um sistema de crédito baseado em garantias. Assim, as notas USN estão se movendo. Mais uma vez, devemos lembrar que o Deutsche Bank alcança todos os bancos do mundo. Como discutimos no caso do Iraque, eles já estão usando notas USN, enquanto você e eu estamos usando United States Dollar. As mudanças estão chegando. Estes itens globais, acima de tudo, apontam para um esforço muito grande para destruir grandes partes de nossa humanidade e nossas economias globais. Tudo pelo bem do dólar e do poder, e tem sido o modo da elite há milênios, e continua até hoje, mesmo bem na nossa cara. Bom, meus amigos, essa foi a primeira parte de toda essa inteligência que eu queria trazer nessa manhã. Eu estou citando algumas coisas em questão, porque são evidências de que já há negociação nesse novo dólar. E durante muitos anos ouviu-se falar, né, sobre essa moeda arco-íris, Rainbow Currency, né, para os americanos, e este novo dólar do novo tesouro dos Estados Unidos da América. E ligeiramente eles já estão há algum tempo para sair do novo tesouro dos Estados Unidos, só que essa parte do tesouro era totalmente corrompida, né? Até 2 anos atrás, era totalmente, um ano atrás, desde 2001, né? 2021, era totalmente corrompida nos Estados Unidos. Então foi um órgão que passou por muitas reformulações até deixar de ser totalmente da parte escura, né, dessas elites, corporações. E o novo Tesouro dos Estados Unidos já tem uma nova casa já há algum tempo, está lidando com a distribuição de todas essas notas em novo dólar, e também o processo demorou, né? Demorou bastante tempo, foram alguns anos para se concluir, ainda não foi concluído, mas nessa etapa muitos bancos já evidenciaram o recebimento desse novo dólar. O que eu posso dizer, né? Não tinham como distribuir essa nota antes, porque era um órgão muito corrompido. Agora não é mais, né? E os bancos estão podendo liberar essa nota que tem uma tecnologia de rastreio, impossível falsificar. Uma coisa legal, né, meus amigos? O dólar lastreado em ouro, a United States Token Note na forma digital, Treasury Note, porque é a nota do Tesouro dos Estados Unidos, e é o novo dólar. E ainda não foi anunciado, ainda não foi submetido
a troca. Os Estados Unidos passa por uma questão muito dificultosa, né, no governo, onde as elites voltaram ao poder junto com muitas corporações e seitas, né, podemos dizer, que está envolvido. Para quem conhece, está envolvida. Mas enfim, é uma nação nesse momento muito opressora do mundo inteiro, está ditando regras para o mundo inteiro, né? E agora já está atingindo a China, então eles estão começando a mexer. China e Rússia estão dando um tiro no próprio pé, né? Porque se unem essas duas superpotências contra os Estados Unidos, acaba com eles, né? Mas enfim, eu não quero pensar nessa possibilidade, embora todos esses assuntos sobre uma possível terceira guerra mundial estejam ficando cada vez mais evidentes. Aí eu já falo isso há algum tempo, né, meus amigos. Acredito que, diante disso, não haverá uma terceira guerra, haverá uma intervenção por parte, acredito que por Deus, espero que haja essa intervenção, porque há níveis catastróficos, né, envolvendo toda a disposição para a Europa, para a Ásia, de destruição nesses cenários, né? Como nós estamos vendo até hoje com essa guerra ucrânia. Mas enfim, meus amigos, todos esses fundos virão aí para a gente acabar reconstruindo estas áreas, né? Essas pessoas bem empenhadas e com fundos e recursos para isso poderão reinvestir nesses países, fazer valer a pena para a vida, para essas comunidades atingidas que perderam seus entes queridos, a vida e família, casa e tudo que tinham. Muita gente perdeu tudo que tinha. Bom, meus amigos, para que nós possamos entender um pouco mais esse processo, para entendermos o processo de distribuição dos grupos que vão antes ao Tier 4B. SKR significa Safekeeping Recipient, ou Reserve, né? Aqui também é licenciado e autorizado como comissário, geralmente um advogado, que representa um grupo de detentores de moeda. Este era originalmente o caso antes do Zimbábue, ZIM, ser incluído na licitação de projetos humanitários. Você assina um contrato e concorda com um determinado curso. Não houve novos grupos SKR por vários anos. Pacotes de prosperidade. Amigos. Cobrem uma área muito ampla. Isso inclui fundos de grandes fundações como San Germain, Rodrigues Trust, Heritage, Mitterrand Trusts, que são usados para apoiar o homem comum e fornecer alívio da dívida. Pacotes judiciais. Estas são disputas legais em que os autores ganharam a ação. As maiores delas atualmente estão nos Estados Unidos, reunido nas ações da Wall Street, CMKX, Native American Clans, Farm Clans e outras. Você saberá se você já pertence a esses casos, eles já foram comunicados. Referente a CMKX, foi uma mina de diamantes que vendeu demais suas ações com a ajuda da SEC. A empresa foi processada pelos principais acionistas e ganhou, e isso é chamado atualmente de pacote judicial. Também temos Farm Clans, um processo judicial envolvendo fazendeiros que foram explorados injustamente por banqueiros. Eles processaram e ganharam na Suprema Corte. Bom, isso, né, amigos, só fazendo um breve adendo, são exemplos, né, de toda essa disposição de fundos para esses pacotes que estão na linha de frente de resgate, né, que eu falo aqui no canal, que são ouvidos pelo Mark, né, quando o Mark também tem posições, e aguarda também o CMKX. Né. Cesta de moedas. Originalmente havia algumas cestas em que as moedas de diferentes países se valorizavam com cerca de 6 meses de intervalo. Hoje existem 22 moedas a serem introduzidas nesta primeira fase.
A lista de moedas segue os países: Estados Unidos da América, Reino Unido, Kuwait, Canadá, México, Rússia, China, Venezuela, Irã, Iraque, Indonésia, Malásia, Vietnã, Brasil, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Turquia, Afeganistão, Índia, Líbia e Japão. Uma vez que todas as moedas sejam lastreadas por ativos, essas moedas serão trocadas na proporção de 1 para 1, independentemente de ser um peso mexicano ou um dinar. RV é sobre a criação de um campo de jogo nivelado. Nem todas as moedas aumentarão de valor, algumas cairão. ZIN é considerado uma fiança que representará uma grande parte do RV para o mundo e projetos humanitários. Os bancos, nesse atual processo, estão inundados com as confirmações que estão saindo dos departamentos do Tesouro dos Estados Unidos da América. Todos eles estão procurando liberar estes fundos nas próximas horas. O Tier 4B segue as suas notificações para agendar os compromissos de resgate e troca. Acreditamos que todos esses níveis serão líquidos. Segundo o Mark, também este fim de semana, os pacotes da CMKX e Prosperity ainda não foram enviados. Um grande grupo ZIN espera ter financiamento entre segunda ou terça-feira, que é hoje. Devemos nos preparar para um evento cisne negro. Pelo que sei, o QFS nos bancos chamam de sistema quântico está tendo problemas para se conectar a muitos computadores antigos analógicos destas redes bancárias. Eu acredito que o atual problema de liquidez, conhecido pelos softwares em questão, está atingindo todo este novo sistema bancário. Está ficando cada vez mais difícil para estes bancos esconder o Global Currency Reset dos trabalhadores comuns. Eles sabem que estão recebendo novos equipamentos, novos sistemas, e ainda não foram treinados para trabalhar neles. As redes bancárias, centros bancários, que estão sendo autorizados recentemente, não sabem nada sobre isso e estão tendo que validar dia a dia esse processo. Eles mantêm isso muito insular no setor bancário. Você sabe que algo grande está acontecendo. Se você dissesse a eles que estamos recebendo novas formatações e muitas moedas, logo essas informações chegarão ao povo, inclusive todo o processo de resgate. Contratualmente, todos os paymasters, gestores, detentores de títulos precisam concluir o processo de troca antes que recebam o dinheiro. Eles continuarão trabalhando durante este processo da redenção. Logicamente, alguns poderão acessar fundos antes, mas ainda não aconteceu com ninguém. E eles não terão acesso até que comecem o nível 4B. Existem alguns envolvidos em todos estes processos de conversão que afirmam isso desde o momento em que puderam.
todos são contratualmente obrigados a concluir e esperar o processo de redenção que atinge o Tier 4B. Todos os bancos estão sendo atualmente atualizados com estes memorandos, que estão se preparando para estas novas taxas. As informações sobre a plataforma de negociação global em Zurique, Reno e Hong Kong dizem que foram autorizadas, liberadas e estes fundos para os contratos soberanos agora já vêm em liquidez. Receberam fundos em suas contas que ainda não são líquidos. E a liquidez é um outro processo. É o processo visível de valor em conta. O Wells Fargo está se preparando para lançar uma plataforma digital de gerenciamento de alto patrimônio. Bom, meus amigos, nota-se que a disposição dessas informações estão ficando cada vez melhores. Eu acredito que a partir desse momento e de todas essas conquistas bancárias, métodos de introdução de todos esses fundos, nós estamos cada vez mais próximos da concretização de tudo isso. Eu agradeço imensamente a essa comunidade que me acompanha até esse momento, nessa manhã de terça-feira. Isso representa muito para mim, irmãos, e que Deus abençoe a todos vocês que estão de olho nessas informações, nessas notícias, sendo essa nossa terça-feira uma terça-feira de muitas vitórias. Eu acredito, irmãos, que as forças que estão trabalhando para isso trabalham de uma maneira gigantesca. Esses anjos do céu e que estão no céu, se comunicando, talvez, com essa humanidade. Eu acredito, meus amigos, que dessa forma nós estamos com a disposição de informações muito positivas para que isso se conclua nessa semana. Vou continuar orando, vou continuar trazendo informações, vou manter esse fluxo de informações rico em notícias nesses últimos dias. Quem considera isso, por favor, não deixe de se inscrever, deixar o like no conteúdo, deixar o seu comentário, é muito bem-vindo, é uma honra para mim, irmão, poder ler teu comentário aqui nesses momentos. Se quiser obter sempre as notificações dos meus vídeos, não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Eu espero que todos os irmãos, nessa unanimidade, sejam abençoados a partir dessa terça-feira. Também tenham uma ótima terça-feira a partir dessa manhã. Não desistam. O mal trabalha frequentemente em todos os momentos para te ouvir acordar de manhã e a primeira palavra que você disser ser algo negativo. Tudo ele trabalha durante uma noite inteira tentando ocasionar algo que pela manhã vai ser o teu humor, vai ser a forma como você vai levantar, o que você vai fazer, proferir, porque a palavra tem poder o tempo inteiro. A partir do momento que principalmente no começo do dia, as primeiras palavras, o que você pensa, meus irmãos. E o mal trabalha para que sempre, para que você possa proferir algo, primeiramente, que a tua primeira palavra no dia seja algo negativo, pessimista, desesperança, propagando o desamor. E às vezes a gente nem percebe, mas a gente já levanta falando um palavrão. Às vezes a gente nem percebe isso, mas a gente já levanta de um mau humor extremo. E às vezes por que isso acontece? Eu já me tive nessa situação, meus amigos, e comecei a orar para que às vezes Deus tirasse uma carga opressora que tivesse nas manhãs da minha vida, que eu pudesse acordar com bom humor, que eu pudesse acordar até mais... Às vezes tinha dia que eu acordava até cansado. E relativamente, amigos, tudo isso, às vezes, é uma opressão espiritual. E o mal trabalha para que você, nessa manhã, durante todo o seu dia, você, no começo do seu dia, você profira algo negativo.
E isso vai determinar o êxito do mal sobre o seu dia, meus amigos. Porque o seu dia tem que começar com honra e glórias ao Senhor. Se você levantar e falar, meu Deus, eu dou graça pelo meu dia, dou graça pela minha vida, dou graça pela minha existência, e dou graças, Pai, por estar aqui com saúde, com a minha família, podendo enfrentar mais um dia e com a sua infinita bênção, estar em conectividade com todas essas coisas que movimentam a minha vida. E isso, meus amigos, são poucos que fazem e já tem um dia fadado à derrota porque o mal o venceu naquele momento, naquela manhã. E que naquela manhã você já levantou xingando todo Deus e o mundo, né? E aí, né, meu irmão, quem já passou por isso, não é mesmo? E mudou. Porque nós somos falhos. Eu já passei por isso. E hoje eu mudei. Hoje eu levanto até cantando, gente, de verdade. E verdade. Tenho dificuldades, pago contas, atraso contas, às vezes não tenho nem dinheiro para pagar a conta. Eu estou cantando. O que vai determinar o que eu sou, né? Por mais que o dia seja, às vezes, ruim, vai determinar como eu vou fazer este dia, porque eu mando nesse dia. Esse dia é Deus que está me dando, mas eu mando em toda a ação que vai ser ocasionada por tudo isso, por todas as minhas reações, né? E a reação positiva sobre um dia, meus irmãos, é muito benéfica. Então comecem o dia de vocês dessa maneira. Eu espero que essas minhas humildes explanações cheguem a alguém, né? E que também possam mudar, assim como eu mudei. E meus amigos, muito obrigado pela companhia, se você chegou até aqui. Um beijo do seu capitão intergaláctico e interespacial, Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, é o infinito. E além! E sempre além, meus amigos. Até mais tarde, se Deus quiser. Eu volto com novidades, havendo informações relevantes, importantes, informações atuais. Estarei aqui reunindo esse roteiro e trazendo essa comunidade. Todos estão sempre convidados a voltar, sem demagogia, com a maior reciprocidade que o irmão pode ter nesse coração. Fiquem com Deus, continuem tendo uma maravilhosa terça. Tchau, tchau, meus amigos. Até mais tarde.